para o curso de O Cristianismo e o tema é a estatura humana de Jesus Cristo. Muito bem, o primeiro ponto então é a concepção que Jesus tem da vida humana. O primeiro fator fundamental dessa concepção é o valor da pessoa. Para Jesus, o mundo inteiro não vale tanto quanto a menor pessoa humana. Nada no universo, do ponto de vista material, vale tanto quanto uma pessoa, cada pessoa. Nesse sentido, então, a pessoa goza de um valor e de um direito que ninguém pode tirar ou atribuir. Esse valor se dá pelo fato de que cada pessoa humana, sendo feita de corpo e alma, portanto, vivendo um relacionamento direto com Deus, tem um valor e uma dignidade em si mesmo. E também, por conta disso, é fonte de direitos. Por isso, Jesus demonstra na sua existência uma paixão pelo indivíduo, um ímpeto pela felicidade de cada indivíduo, que nos leva a considerar o valor da pessoa como algo incomensurável e irredutível. E tem uma citação muito bonita de São Mateus que diz assim: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perde a sua alma? Que pode dar em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Isso é muito importante porque o nosso valor é tão grande, a nossa pessoa tem uma dignidade infinita, não tem preço, não tem valor. Mas o que pode justificar este valor incomensurável e irredutível da pessoa humana? Tal valor fundamenta-se em quê? Então, se fundamenta numa realidade evidente, a dependência original. A pessoa depende originalmente, isto é, Cristo evidencia em cada pessoa humana uma realidade que não deriva somente de sua procedência fenomenológica. Ela é uma realidade que é relação direta e exclusiva com Deus, com o mistério, certo? É um relacionamento misteriosamente pessoal, que diz respeito até ao menor dos seres humanos, Mateus 18, 10. Esse relacionamento é de um valor tão sublime, tão fundamental, que não pode ser refutado, não pode ser reduzido. Olha só que dignidade tem cada um, cada pessoa, você, eu. Nós não somos a mera evolução biológica, fruto dos antecedentes biológicos de nossos pais e mães. Não, nós somos originais, únicos, criados por Deus. Temos um alma espiritual e vivemos uma relação pessoal com Ele a cada instante. Mesmo que eu não tenha fé e não acredite nisso, porque não sou eu que decido, é um dado de fato. Então, consequentemente, sem um relacionamento com Deus, o ser humano não poderá realizar-se. Isto é, não poderá ter um rosto seu próprio, indestrutível. É verdade, se eu tenho essa consciência da relação com o divino, com Deus, o mundo tenta me escravizar, mas não consegue, eu sou mais, eu sou maior. Mas se eu não tenho essa consciência, eu sou escravo das circunstâncias, daquilo que o poder impõe. Por isso, sem essa dependência, o homem não tem possibilidade de representar um papel inconfundível no mundo. Imagine, por exemplo, grandes pessoas que o Papa Francisco e outros grandes, por ter essa consciência e por comunicar essa relação com o divino, com o mistério, são verdadeiras personalidades, pessoas que são referência para tantos, pela consciência que carrega de si mesmo e de toda a humanidade. E a segunda observação, a religiosidade cristã surge então como condição do humano, depender somente de Deus ou ser escravo das circunstâncias. É verdade, se eu tenho consciência de que estou no mundo, sou sim condicionado pela cultura, pela sociedade, sou sim, também tenho que obedecer sim, tantas e tantas indicações do poder da sociedade, da estrutura comunitária, etc. Mas eu dependo de forma consciente, eu sou condicionado, mas tenho consciência desse condicionamento. Dá para entender o que eu quero dizer? Você é maior do que tudo isso, você é maior do que o universo. Por isso a grandeza e a liberdade do ser humano está em viver a dependência direta de Deus. Condição para que o homem se realize e se afirme. Imagine, nascemos nesse mundo, dependemos da cultura, dependemos da decisão do governo, dependemos da economia, dependemos de tantas coisas. Mas nós temos consciência que somos deste mundo, dentro deste mundo, dependemos de tudo isso, mas nós somos relação com algo fora desse mundo, ou seja, com o divino, que cria tudo isso e permite que tudo isso aconteça, mas com essa consciência dessa dependência, nós não somos escravos. Por isso a dependência de Deus vivida, ou seja, a religiosidade,
é a indicação mais apaixonada que Jesus dá ao seu evangelho, no seu evangelho. Nesse sentido, a insistência sobre a religiosidade deveria ser o primeiro dever do educador, isto é, do amigo, daquele que ama e quer ajudar a pessoa no caminho rumo ao seu destino. E aqui nós entendemos por que na PUC, Universidade Católica, também é obrigado a ter aula de religião. Porque não acontece uma formação integral humana se o aluno não tem uma visão integral da vida, da história, de tudo. E a dimensão religiosa, a educação religiosa dá essa visão, visão de uma dimensão mais ampla do ser humano. Mostra que o ser humano não é apenas uma máquina que trabalha, alguém que tem que se formar, ter uma profissão para depois ganhar dinheiro. E isso também é importante, mas você é muito mais do que isso. Você é um ser humano e deve ser ajudado a compreender você mesmo, quem você é, a sua alma espiritual, o que você está fazendo nesse mundo, enfim, a razão pela qual você está nesse mundo, trabalha, estuda, casa, tem filhos. Ou você é ajudado a descobrir, a entender o significado de tudo isso, ou então você vai viver num setor da sua profissão, colocando toda a sua expectativa e esperança naquele setor ou naquela dimensão. E a vida é mais do que isso. Nesse sentido, como é importante uma autêntica educação religiosa que a PUC oferece. Depois, a religiosidade, enquanto tende a fazer com que o ser humano viva todas as ações como dependente de Deus, chama-se também moralidade. A moralidade, no sentido etimológico, significa amar mais a verdade do que a opinião que eu tenho sobre ela. É verdade ou não é verdade que você é um ser criado, feito? Sim. É verdade ou não é verdade que você tem um punhado de perguntas que precisam de uma resposta e uma resposta plena? Sim. É verdade ou não é verdade que você tem uma alma espiritual que é imortal? Sim. Quem te ajuda a entender isso? Quem ajuda você a compreender a dimensão do seu ser? Uma autêntica religiosidade. Logo, amar mais a verdade do que a mim mesmo significa admitir aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho necessidade, aquilo que é importante para mim. E a religiosidade, seja qual for a religião que você siga, é importantíssimo para a vida. Por isso que uma coisa muito importante, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. E por que disse isso? Porque Deus é Senhor, Ele é Pai. Nada mais razoável do que fazer a vontade dEle neste mundo. Mas como a vontade do Pai é o mistério de Cristo, Ele justamente acrescenta, referindo-se à sua presença, dizendo, sem mim nada podeis fazer. É o que descreve Mateus quando narra a parábola da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. Que parábola é essa? Jesus que conta. 2 homens, um construiu sua casa no alicerce de areia, o outro no alicerce de rocha. Veio a tempestade, o vento bateu sobre a casa. Qual casa desabou? A construída sobre a areia. E depois Jesus explica para os seus apóstolos o significado dessa parábola. Construir a casa sobre a areia significa colocar toda a esperança de felicidade somente num campo afetivo, ou trabalho, ou profissão, ou sucesso, ou dinheiro e poder. São coisas importantes, mas se eu coloco a minha esperança de felicidade nesses particulares, é como construir a casa sobre o alicerce de areia. Virá uma dor inesperada, uma morte inesperada, uma crise inesperada e você vai desabar, vai ficar deprimido ou deprimida porque não tem um fundamento sólido. Ao passo que quem constrói a casa sobre a rocha significa aquela pessoa que reconhece que Deus é Pai, que existe um Senhor, que Jesus Cristo existe, ressuscitou, venceu a morte e o pecado e dá significado definitivo à nossa existência. Pensa agora nessa pandemia, quantas pessoas angustiadas, perdendo seus entes queridos, filas e filas de gente sendo enterrada nos cemitérios e está crescendo. Essas pessoas se perguntam, mas por que isso aconteceu? O que é vida? Por que a morte? Quem tem fé e crê que Jesus venceu a morte e ressuscitou, num momento como esse, encontra uma força, uma paz, uma segurança e uma esperança que fora da fé não existe. Por isso que Jesus pôde dizer, sem mim vocês nada podem fazer. Diante da morte, o que podemos fazer? Mas Ele venceu a morte. E depois, um outro ponto muito interessante é que uma consciência que se exprime em pedido. Então, a expressão da religiosidade como consciência da dependência de Deus e, portanto, como moralidade, chama-se também oração. Meu Deus, não tem nada mais razoável do que rezar, orar, porque nós somos frágeis, necessitados, vulneráveis. Como as pessoas estão rezando nesse tempo, é impressionante. Eu tenho tido contato com isso. Nunca rezaram tanto. A oração, então, o que é a oração? É a consciência última e mais profunda de si mesmo.
como consciência da dependência constitutiva. Nós dependemos constitutivamente de quem nos cria. Dependemos da realidade, dependemos das circunstâncias que a sociedade coloca, dependemos das circunstâncias também que a natureza coloca. Mais uma vez, o coronavírus. Nós dependemos. Agora, eu tenho consciência que dependo de tudo isso, mas eu dependo sobretudo de quem me faz, de quem me cria a cada instante. Por isso que na oração o homem encontra o seu verdadeiro rosto, a sua verdadeira consistência. É aqui que ele é si mesmo, sabe muito bem a quem depende, quem é o Senhor da sua vida. Nesse sentido, Jesus ensina para os apóstolos a oração mais bela que pode existir. Pediram que Jesus os ensinasse a rezar. E Jesus disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, Deus é meu Pai, é teu Pai, mais do que meu Pai biológico. Ele me faz agora, te faz agora, é Senhor da nossa vida agora, está na raiz do nosso ser agora, me dá o ser agora. Por isso que a coisa mais evidente que experimento é que neste momento eu sou feito, eu não me dou o ser, o meu ser me é dado por um outro. Então a vida se exprime, portanto, como consciência da relação com quem nos cria. E a oração nada mais é do que a percepção de que neste momento eu sou feito, você é feito. E a expressão mais completa da oração é o pedido. Por isso, a expressão mais autêntica da existência humana é só pedir, está no pedir. Está triste, está angustiado, está ansioso por conta desse momento? Mesmo que você não está acostumado a rezar, mas bota o joelho no chão, tira 5 minutos para pedir de verdade a presença daquele que tudo pode, daquele que sabe que até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Peça de verdade, você vai perceber a diferença que vai fazer na sua vida. Por isso que a evidente dependência só pode ser traduzida em pedido. A oração é só pedir, e pedir a partir de qualquer coisa com a cláusula implícita, que também foi a de Jesus. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, pedir coisas justas. Por exemplo, pedir que Ele nos dê uma fé mais verdadeira. Pedir que Ele renove em nós a esperança. Pedir que Ele cuide dos entes queridos que estão partindo. Isso é muito razoável e podemos pedir sim, devemos pedir. Nesse sentido, tem uma música muito bonita de Gilberto Gil, que eu vou traduzir a letra aqui, que eu acho maravilhosa. Diz assim essa música: traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem o teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar, o céu escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Entende? É uma música muito bonita. Como não usar essas palavras também em relação a Deus? Pedindo a Ele que sustente nesse momento que estamos vivendo, que nos ajude a viver com beleza e com dignidade, apesar de toda essa pandemia.